Olá, aqui é o professor Vitor Proença. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre ferro sérico baixo. O que pode acontecer no organismo, como que a gente pode entender melhor os sintomas de ferro sérico baixo. E claro, a gente também vai falar um pouquinho sobre o tratamento, tá? Então, primeira coisa, aqui a gente está falando de uma deficiência de ferro, tá? Porque se o ferro estiver dentro dos limites de normalidade e não estiver para baixo do normal, tá tudo bem, obrigado, tá? Não tem problema. Claro que se esse ferro começar a ser muito reduzido para baixo dos valores de normalidade, a gente está tratando aqui de um caso de deficiência de ferro, tá? A gente até falou dos valores de normalidade no outro vídeo, mas a gente pode gravar um vídeo mais específico sobre o valor de normalidade em pessoas diferentes, tá? Mas é só para a gente entender o seguinte: se o paciente tem uma deficiência de ferro, o que vai começar a acontecer? Ele vai começar, o organismo, a retirar dos locais onde tem ferro. E onde que tem ferro, basicamente? Tem ferro no fígado, tem ferro na medula óssea, tá? Por quê? Porque tem ferro dentro das hemácias, tá? O ferro compõe a hemoglobina, que é uma das proteínas muito importantes que está presente na hemácia, que é a célula vermelha, né, do nosso sangue, que faz o transporte de oxigênio. Então, ela é muito importante para o transporte de oxigênio. O que vai acontecer, então, quando o nosso organismo ele está precisando de muito ferro e ele excede o que a gente diz de limite de ingestão. Aí. Ele está ingerindo de uma maneira normal, mas ele está precisando de muito ferro. Tá? O organismo está, por exemplo, perdendo ferro pelo intestino. Tudo bem? Ou ainda, uma mulher está perdendo muito ferro devido ao processo de menstruação, tá? Então, existem vários motivos aí, uma hemorragia, seja lá o que for, né? O motivo que está acontecendo aí para essa perda de ferro. O que acontece é, ele está com diminuição de ferro, a alimentação, a ingestão não está sendo suficiente. A quantidade de ferro no organismo vai começar a diminuir, tá? Então, aí vai começar a ter perda, tá, dos estoques de ferro na medula óssea, por exemplo. Vai levar ao aumento da absorção no máximo possível, né, que o organismo conseguir desse paciente. Às vezes o problema está no próprio intestino, que tem uma absorção diminuída, mas o organismo vai tentar absorver ao máximo possível o ferro dessa alimentação, e aí a gente começa a entrar em estágios mais graves de deficiência de ferro, tá? Que começa a ter o quê? Diminuição de ferro, o ferro forma a hemoglobina, que está na hemácia, o paciente começa a ter insuficiência na síntese de células vermelhas, principalmente de hemoglobina em si, tá? Começa a ter menos hemoglobina no organismo. Então, quando ele faz um exame de sangue chamado hemograma, e às vezes até no próprio hematócrito, dá diminuição de células vermelhas ou ainda diminuição de hemoglobina. E aí tem uns parâmetros lá que a gente chama de índices hematimétricos, tá? Que é chamado de HCM, CHCM. Esses valores acabam dando diminuído. Quer dizer o quê? Que tem menos hemoglobina, que é a proteína que contém o ferro, né? Nas hemácias, nas células vermelhas. E essas células vermelhas, consequentemente, transportam menos oxigênio. Se transporta menos oxigênio, vai chegar menos oxigênio em todas as partes do organismo dessa pessoa, como, por exemplo, o sistema nervoso central, no próprio sistema respiratório, no sistema renal, por exemplo, que tem um sistema lá de controle de quantidade de gases, né, de oxigênio mesmo, de pressão e tudo mais. Então, começa a alterar a pressão. Então, várias coisas vão acontecendo aí na sequência, tá? Então, quando ele começa a entrar numa deficiência grave, a gente já começa a ver aí, já passou aí, por exemplo, diminuição de ferritina, que é um dos componentes aí de estoque do ferro, né? Basicamente, alteração de transferrina, que é um outro tipo de exame, que também tem alteração, diminuição do próprio ferro sérico aí ligado ou não ligado, porque tem tipos diferentes, tá? Vai ter alteração de hemoglobina, e aí ele vai começar a ter o que a gente chama de anemia, tudo bem? Então, a diminuição de ferro no organismo pode levar ao que a gente chama de anemia ferropênica ou ferropriva, que é um tipo de anemia carencial. É uma anemia que está relacionada com a diminuição de ferro no organismo. Professor, mas o que levou a essa diminuição de ferro no organismo? Diminuição na ingestão,
da alimentação mesmo em si, diminuição na absorção intestinal, por exemplo, a perda de ferro, sei lá, por uma hemorragia, alguma coisa do tipo, às vezes uma hemorragia invisível, né? Por exemplo, perda de células vermelhas na urina, nas fezes, entre outros tipos de alterações que podem acontecer. Quando perde célula vermelha, dentro vai a hemoglobina da célula vermelha, dentro tem o ferro, então ele está perdendo ferro no organismo. Um processo aí infeccioso, algum tipo de parasita intestinal. Então, existem vários motivos, tá? Não convém aqui a gente destrinchar isso, porque tinha que ser uma aula específica de anemia. Mas, por exemplo, na deficiência grave, começa a ter diminuição de células vermelhas, diminuição de hemoglobina, e aí o paciente pode desenvolver o que a gente chama de anemia. Claro que nos exames antes, já vai aparecer lá diminuição de ferritina, pode aparecer diminuição de ferro em si, antes de desenvolver de fato uma diminuição das células vermelhas do nosso sangue, tudo bem? E na deficiência mais prolongada mesmo, vai ter disfunção no conteúdo de ferro para o desenvolvimento, por exemplo, de enzimas celulares, né? Desenvolvimento de diferentes tipos de enzimas que fazem parte do nosso metabolismo. Então, além das células vermelhas, outros sistemas aí, de uma maneira geral, acabam tendo diversos problemas. Tá bom, professor, mas como é que eu sei que eu tenho diminuição de ferro no organismo? Claro que é um exame, né, que você deve fazer, mas assim, antes de você fazer esse exame, existem alguns sinais ou sintomas que você pode já desconfiar de que você tenha diminuição de ferro, que podem estar relacionados muitas vezes com a própria anemia em si. Então, eu vou citar alguns desses sintomas aí da deficiência de ferro ou de ferro sérico baixo, tá? Mas é claro, não vai pegar isso daqui e falar, eu tenho uma anemia. Não é isso, não é o meu objetivo aqui. O meu objetivo aqui é te mostrar alguns dos sintomas para você começar a entender melhor como que funciona o seu organismo, e aí já vai conversar com o médico. Olha, doutor, eu tenho cansaço extremo, eu fico cansado o tempo todo, eu tenho muito sono frequentemente, tenho desânimo. Claro que não estou falando aqui de preguiça, não é isso, tá? Nem depressão, que é uma outra doença também bastante grave. Eu estou falando aí sem um motivo aparente, tá? Sem ser, por exemplo, que você está trabalhando muito, não é isso que eu estou falando. Trabalha, estuda e tudo mais, claro, você vai estar cansado mesmo, tá? Não é isso que eu estou falando, é sem um motivo específico, tudo bem? E começou aí nos últimos dias, nos últimos meses, nas últimas semanas, tá? Veio alguma coisa, você percebeu esse sintoma aí diferente. Ou ainda, você tem dificuldade para ficar atento, para aprender, por exemplo, que pode ter relacionado aí com diminuição de hemoglobina e oxigenação dos tecidos, principalmente oxigenação do sistema nervoso central. Você pode ainda ter alteração, por exemplo, como edema, a gente pode falar assim, o tornozelo inchado, a perna inchada, por exemplo, inchaço das articulações, por exemplo, queda de cabelo, ou ainda os fios muito fracos e quebradiços, tá? Professor, isso é só relacionado com diminuição de ferro sérico? Não, mas a diminuição de ferro sérico diminui diversas substâncias, como a própria hemoglobina das hemácias e outros metabólitos aí que estão acontecendo, que fazem parte do nosso organismo, enzimas que a gente diz, tá? Que vão levar a sintomas que eu estou citando aqui para você. Então, pele mais pálida, por exemplo, muito esbranquiçada, o interior aqui, ó, das pálpebras não está vermelho, ele está muito esbranquiçado, ele está sem cor, tá? Falta de apetite, alteração no paladar, por exemplo, infecções frequentes, devido, por exemplo, a uma baixa imunidade. Então, isso tudo aqui, ó, pode estar relacionado com a diminuição do ferro sérico, tudo bem? Então, claro, você só vai ter certeza, ou o médico, na verdade, né, só vai ter certeza se ele fizer um exame de sangue, tudo bem? E não é um hemograma. O hemograma, ele já começa a ter as informações, mas aí ele vai ter que pedir ferritina, vai pedir transferrina, saturação, tá? O TBIC, que a gente diz, capacidade de ligação do ferro, entre outros tipos de exames, tá? O hemograma, ele já tem uma informação que pode ter alteração de leucócitos, alteração de hemácias, tá? Porque os leucócitos podem diminuir também. E aí, o que se faz no final das contas? Como que se trata isso daí? É possível que
passe pelo aumento da ingestão de ferro, tá? E aí o médico vai entender qual é o problema que está acontecendo. Então, por exemplo, ingerir mais alimentos que são fontes de ferro, como, por exemplo, carnes e alguns tipos de vegetais mais verde escuro, por exemplo, tá? Então, se o paciente desenvolveu uma anemia carencial, né, por falta de ferro por causa da alimentação, o que ele tem que fazer? Melhorar a alimentação. Ah, se ele desenvolveu uma anemia por deficiência de ferro pela absorção no intestino, o médico vai ter que verificar qual é o problema no intestino para tratar esse problema. Às vezes ele tem uma doença autoimune, processo inflamatório crônico do intestino, alguma coisa do tipo, tá? Se a mulher, por exemplo, tem processos menstruais e ela tem muita perda de sangue, muita hemorragia, de repente por uma endometriose, um mioma ou alguma coisa do tipo, o médico, o endócrino, o ginecologista, entre outros médicos aí, por exemplo, um oncologista, dependendo do problema, vai ter que verificar qual é o problema, fazer o tratamento adequado para que ela mantenha os níveis de ferro dentro da corrente sanguínea, tá? Níveis de ferro sérico que a gente diz. E aí, essa suplementação não foi suficiente, né? Essa alimentação, não foi suficiente, o paciente pode ainda receber suplementos à base de ferro, sulfato ferroso ou alguma coisa do tipo. E se mesmo assim não foi suficiente, o ferro está muito baixo, hemoglobina muito baixa, contagem de células vermelhas muito baixa, os leucócitos também estão caindo, diminuindo muito, ele pode fazer a administração de ferro por via intravenosa, injeção aí na veia de ferro. Então aí é uma outra possibilidade que pode ser feito também esse tratamento. Beleza? Se você gostou desse conteúdo, clica aqui em curtir, deixe seu comentário, porque ele é muito importante para a gente, para eu saber se você entendeu o conteúdo, se gostou, ou se tem alguma dúvida específica, que aí a gente grava um outro vídeo para tirar sua dúvida, tá? E claro, clica aqui no sininho, ativa as notificações, se inscreve no canal do IBAP Cursos para você receber os próximos vídeos que vem aí na sequência, beleza? Meu nome é Vitor Proença, muito obrigado por você me ouvir até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.